Fala turma, tudo bem? Mais um Imob Talks, a sua conexão com o mercado imobiliário. Esse projeto que eu trago os meus amigos do mercado, os caras que são feras, os caras que estão fazendo diferença aí no mercado imobiliário. E não menos importante, hoje eu trouxe um cara que está trabalhando no mercado de parcerias, um cara que eu já conheço há muito tempo, já trabalhou comigo. Quero então que você dê boas-vindas aqui para a turma. Enzo, meu camarada. E aí, Enzo, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tô correndo aí no mercado, né? Todo mundo deve estar correndo aí, final de ano. E vamos conversar. Tô muito feliz de estar aqui. É um amigo, é uma referência que eu tenho, então vai ser bacana aí a gente conversar. Ô, Enzo, me diz uma coisa, cara. Como é que você está em relação aí a essa questão da pujança do mercado imobiliário, dessa força que o mercado imobiliário tem vivido aí? Como é que você está vendo isso? Antes de se apresentar, eu quero saber como é que está lá na Mitre, essas coisas, esse calor do negócio, como é que estão as coisas? Olha, hoje a gente tem boas expectativas, né, pro setor de imóvel na planta, né? É algo que vem crescendo bastante, né? Principalmente na área de luxo. O setor de luxo é um setor que tende a dobrar aí de alguns anos, né? Tudo, né? Imóvel, relógio. Farias tem alguns Rolex, né? Fui assaltado outro dia. Não, porque... Parei com esse negócio. Imóvel, carro. Então, o mercado de luxo, ele sempre cresce muito em momentos assim. E a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Espero que seja uma ótima conversa e vai ser. Enzão, beleza, cara. Eu queria que você falasse, então, para a gente começar a nossa conversa, antes da gente falar sobre outros assuntos. Pode falar com calma, pode se apresentar. Eu quero saber quem que é o Enzo pessoalmente falando e depois como que o Enzo foi parar no mercado imobiliário. O Enzo é um cara pacato, um cara tranquilo, né? Gosta de ficar em casa, assistindo filme, jogando videogame. Tenho minha cachorrinha também, que eu gosto de passear com ela no parque. Parei um pouco com a bagunça aí, né? Com balada, essas coisas. Tem que ter cabeça um dia. E eu sou um cara sonhador, um cara idealista e um cara que gosta muito de aprender coisas novas para tentar se reinventar todo o tempo, né? Porque eu acho que quando a gente para de se reinventar, perde um pouco a graça. Principalmente hoje no mercado super disputado, né? Cada dia mais disputa, esses jovens vindo com outra cabeça. Quem diria, hein? Esses jovens chegando aí. É complicado, hein? Tem muito jovem. Inclusive, uma ramificação da tua empresa, você vê lá, é só jovem, sim. O pessoal, tudo tech, então a gente tem que acompanhar, né? Cara, e me diz aí, além disso, né? Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Quanto tempo você tem de mercado? Me conta aí como você chegou no mercado imobiliário. Eu comecei em 2011 e para quitar um Renault Clio, cara. Para quitar um Renault Clio? Eu pedi... Me conta isso daí, Enzo, me conta. Eu pedi demissão de uma imobiliária que eu trabalhava, mas não trabalhava com vendas, eu trabalhava na parte administrativa, né? Comecei como office boy. E eu via os caras de venda sempre com os carrões, né? Caramba, esse cara sempre com os carrões. E era o setor da empresa que todo mundo parava, olhava assim, porque eu falei, um dia eu quero trabalhar com vendas. E eu falei, mas para eu vender eu preciso ter um carro, né? Então, eu falei, vou trabalhar com isso aqui. Eu sempre lia muito a revista Exame, que falava de negócio, de business, né? Para eu tomar um norte na minha vida. E eu acabei vendo lá que o mercado imobiliário estava muito forte, né? E eu falei, poxa, eu vou trabalhar com isso então. O mercado... Em 2011? 2010. Tá. E aí, entre indas e vindas, folhas que eu lendo lá, eu acabei falando, não, vou entrar no mercado imobiliário e vi um anúncio da Living. Quando era o Luciano Huck de polo, todo mundo trabalhava de polo vermelha, né? Depois foi para azul, o pessoal ficava zoando, cobrador de ônibus. E na Living eu trabalhei na loja do Shopping Penha. E, poxa, Vono foi meu primeiro gerente. O Orlando era chefe da Cirela, né? Ele era chefe... Ele foi Living, tocar Living, certo? Ele foi tocar Living... E aí ele era chefe do meu gerente, que era o Vono. Ele era diretor de vendas da Living.
Trabalhei com muita gente, o Ernesto, vários amigos, o Parmediani. Cara, era muito bom Mas trabalhar. aí você estava nessa imobiliária fazendo um trabalho administrativo, outra função. E aí, como é que foi essa mudança, então? Você saiu dessa parte administrativa, agora eu vou vender. Como é que foi isso? Eu sempre quis ganhar dinheiro, né? Eu sempre procurei ganhar mais dinheiro e antes era para eu ter estudado, feito cursinho, ido para a USP e fazer economia, né? Acabei não indo, né? O santo bar que nos ferra. E aí eu lendo, né? Falei, já que eu não vou fazer economia, eu vou trabalhar com vendas. Fui para a Living, comecei no mercado econômico, né? Comecei no mercado econômico e logo depois fui raptado para o mercado de alto padrão. Ou seja, você chegou no mercado, foi dando uma tateada, foi vendo onde você se encaixava. E como é que foi esse começo, cara? Me conta, foi fácil, foi mais complexo? Em quanto tempo você vendeu? Como é que foi esse começo? Olha, no começo na Living eu vendi, mas eu acho que a comissão na época era R$ 1.000, né, por venda, né? E aí eu falei, eu fiquei ouvindo que outras pessoas na própria seller, né, que não queria vender o Minha Casa e Minha Vida na época, ganhavam muito dinheiro e por isso não queriam vender. Econômico. Né? É isso. Que até então, hoje a Living é um médio padrão, porque veio a Vivaz e a Vivaz faz o econômico. Mas naquela época, para quem não sabe, a Living era o econômico da Cyrela, né? E aí eu fui para a MAC com o meu grande amigo Jimmy, né, meu parceiro. Ele me raptou do mercado Minha Casa e Minha Vida na época, que era bem o comecinho, né, do mercado Minha Casa e Minha Vida. E eu fui parar na MAC e já me deparei com um produto na Zona Norte, o Tom da Vila, de 1 milhão. Tinha apartamento de 1 milhão. Em 2011, 1 milhão, né? Era muita coisa, cara. E aí eu sempre... Assim, você me perguntou como que foi o começo, né? Eu sempre fui um cara muito pilhado. E eu observava as pessoas que vendiam, como que era a postura delas. Lia bastante, sempre li bastante, sempre gostei muito de economia. Falei, não, beleza. Eu sentava na cadeira, não tinha internet, né? Não existia, né, internet na época. Engraçado que o nosso mercado ele demorou um pouco para ter informação disponível na internet, né? A internet já existia, mas não existia essa informação, né? Isso torna o processo mais complicado, né? Era mais complicado, mas eu creio que era meio que tirar pedido, porque o que acontece... Não era tirar pedido, porque você tinha que ter postura, tinha que ter uma boa vestimenta, saber conversar. Falar com o cliente, entender de economia e tudo mais, né? Sim, e ter empatia, né? Ter empatia, entender, não querer vender pro cara a todo custo. Trocar uma ideia, ver o que o cara precisa, orientar aqui e ali. E eu tinha muito esse problema do pessoal olhar para mim e falar, poxa, esse pirralho aí quer... Porque na época eu tinha 18 ou 19 anos, cara. Com 19 anos. E eu sempre... Aí eu deixei a barba crescer, enfim. Mas graças a Deus eu sempre tive uma boa performance, assim. Hoje, inclusive, o prédio que eu moro foi o meu segundo lançamento e, graças a Deus, o primeiro lançamento que eu fui campeão de vendas. Você comprou lá? Eu moro lá, né? Eu comprei lá. Legal. E é o primeiro prédio que eu fui campeão de vendas. Você vê como que Deus é... Ficou gravado na história isso. Foi engraçado. E a primeira venda, você fez o quê? De um cliente na vez? De um cliente de oferta? De prospecção? De um cliente de oferta. Como é que foi isso? Eu não gostava de fazer trabalho de rua, cara. Hoje sempre trabalho de rua deu muito resultado, né? Mas eu não gostava. Então, eu me esforçava ao máximo na ligação. Então, eu pegava o telefone e ficava o dia inteiro sem parar. E como eu já lia muito sobre economia, eu usava esse tipo de argumento com o cliente. Eu falava, o juro vai cair, o juro vai... Enfim, você precisa comprar logo tal. E sempre foi assim. Caramba, meu. Sempre foi assim. E você acha, pegando um gancho do que você falou, né? A gente vai falar bastante de mercado de luxo, que é o mercado que você está atuando hoje, né? Mas você entende que o trabalho de rua hoje... ele dá resultado para o corretor ou ele dá resultado para a incorporadora? Ou ele dá resultado para os dois? Olha, eu sempre fui o tipo do cara que eu sempre torci muito para o meu colega de profissão, né? É complicado, assim. Eu acho que a gente sente um pouco quando a gente está no ambiente, o colega chega, estou sem vender e tal. Enfim, a gente vê muitas histórias, né?
E eu sempre torci para as pessoas venderem, principalmente as que estavam sem vender já há um tempo e tal. E eu vi muita gente já vendendo na rua, sabe? E o cara, eu entendo e eu admiro muito, até o cara que tá no farol vendendo bala, vendendo chiclete, o que seja, no dia que a gente tá de bom humor, né? Porque quando a gente tá de mau humor, a gente não quer nem baixar o vidro. Mas eu sempre torço para esse cara. Eu acho que esse cara se desenvolve muito como vendedor, cara. Eu lembro que eu fui conversar com um vendedor de chocolate no farol, e aí ele falou para mim, poxa, eu tentei trazer ele, né, para trabalhar comigo, e o cara falou para mim, poxa, eu ganho 8 mil reais vendendo chocolate no farol. E eu fiquei pensando, falei, cara, você vender, além de ser um desenvolvimento pessoal, financeiro, é um desenvolvimento como pessoa, né? Eu acho que você aprende a se destravar. Eu era muito retraído, assim, era um cara muito... E as vendas me fizeram essa grande mudança que mudou bem minha vida. Assim, sabe? Destravou. Destravei. Hoje a gente ouve falar muito desse negócio de destravar, né, galera? Eu vou te dar um código aqui pra você destravar. Tá. As coisas estão assim, né? Pô, legal, Enzo. E hoje me conta, hoje qual que é a sua atividade, o que você está desenvolvendo no mercado imobiliário? Conta um pouquinho também as empresas que você passou. Pode falar aí da sua trajetória e até você chegar onde você está hoje. Boa. Então, eu trabalhei na MAC 4 anos, né? Fui para a Esser, que era uma empresa rival. Trabalhei lá 1 ano e pouco, quando um amigo me ligou para ir para a PDG, né? A PDG queria diminuir o número de distrato e eu entrei justamente nessa área de retenção, que pegava o crédito de um imóvel que o cliente estava distratando e migrava para um que ele pudesse pagar, né? E... eu não sei se você lembra, eu nunca te falei isso, mas eu tô aqui para te agradecer, cara. Foi você que me deu a oportunidade em parcerias. Foi na sua gestão, quando você entrou na empresa, foi na sua gestão que eu fui para parcerias, né? E graças a Deus estou até hoje, cara. Caramba, isso. Foi, que cara. Legal. Cara, eu lembro que eu fui para PDG, até para turma, eu fiquei 1 ano só lá. Mas eu fui convidado para trabalhar lá, a gestão da PDG já sabia que ela estava tendo uma problemática financeira ali, né? Então, a pessoa que me convidou falou assim, Farias, vem para cá com começo, meio e fim. Eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha 750 milhões de estoque para vender. Aí ele falou assim, me ajuda a zerar, porque aí a PDG vai ser vendida e tal. Não tinha falado da tal da recuperação judicial, né? Então, eu fui trabalhar na PDG para desovar esses estoques e ajudar na... E hoje é legal dizer que a PDG se recuperou, né? As incorporadoras, elas têm uma grande dificuldade no mercado imobiliário, né? O mercado de incorporação, analisando bolsa de valores... às vezes ela dá uma derretida em comparação com varejo, em comparação com techs, em comparação com petrolíferas e tal, né? O mercado de incorporação ele é muito difícil no Brasil, muito por conta do crescimento dos preços, né, meu? Assim, pô, você vê o material básico da construção há 4 anos atrás, de 4 anos para cá, ele praticamente mais que dobrou, né? Então, o valor dele. Por isso que sobe os preços também, né? Dos imóveis, né? E a galera fala assim, pô, mas eu tô achando caro, né? Fala assim, mas quando você comprou arroz a 10 reais e 2 meses depois você paga 18 reais, você não tem a percepção, né? Exatamente. Mas quando você vai vender o imóvel que é 1 milhão e aí daqui a pouco tá 1.600, o cara toma um susto. Mas é a mesma valorização, né, cara? Sim. E aí, beleza. Aí você PDG e depois da PDG? Saí da PDG, fui trabalhar com hotel, né? E Deus sempre me abençoando, eu sempre com um bom número de vendas, né? E depois do hotel, voltei para... Aí eu fui para a Lavi. Aí fiquei alguns anos na Lavi, né? Com o Jimmy também? Com o Jimmy. Legal. O Jimmy tinha me chamado da MAC, ele foi para a Lavi, ele me chamou para ir para a Lavi e foi para a Lavi. Igual quando eu saí da PDG, você foi para a Econ, aí eu fui para a Econ. Você foi para a Econ também, né? Você participou ali de um econômico um tempo também, né? E eu fiquei na minha cabeça, hoje como eu trabalho com gestão, né? E, poxa, às vezes sempre eu me desafio, né? Falo, poxa, você tem que melhorar e tal. Eu falo, eu vou me sentir um grande gestor quando as pessoas me acompanharem, né? Uhum. Porque eu acho que isso é uma característica de um grande gestor, assim, né? Uhum. E é o que eu sempre busco. Então, quando as pessoas me acompanharem, eu vou me sentir um bom gestor,
né? Não que eu não me sinta, mas eu quero sempre melhorar. E você já tem seus times? Você carrega seus times hoje? Como é que é isso? Então, é que eu saí da Lavi, eu estava no salão, né? Eu estava como gerente de salão e tive que desenvolver um outro trabalho quando eu cheguei na Mitre. Então, geralmente o pessoal que é de salão não vai para parceria e vice-versa. Tem uma complexidade aí, né? Porque as pessoas que hoje em dia aprenderam a fazer parcerias, dificilmente elas correm para o salão de novo ou para o digital. Eu enxergo o mercado imobiliário como omnichannel. Na verdade, tudo se complementa, né? O salão, o digital e o parcerias, acho que são fatores que têm eles se encaixam ali, né? E, cara, o que você desenvolve hoje lá na Mitre? Como é que é essa sua área, sua atividade? Conta um pouquinho pra gente. Hoje eu trabalho no setor de parcerias, né? Que eu já comecei há alguns anos atrás. E eu acho que o que sempre me ajudou, né, a ter um bom volume foi estar atento ao que... a melhor forma que eu entrego a mensagem. Por quê? Porque lá atrás eu ficava recebendo um monte de e-mail também, né? Da Nanda, da Cirela, que é muito boa, ela é ótima profissional. E outros, né? O próprio Homero, que está na Even. E, assim, não eles, mas em geral, tá? Eu sempre pegava uma média em geral. Eu acho que, ó, tá aqui o produto, tá aqui a metragem, tá aqui o preço e tal. E eu falei, não, eu quero fazer de uma forma que não seja essa, né? Por quê? Porque quando eu recebia um monte de informação de vários departamentos de parceria, porque todas as incorporadoras começaram a desenvolver departamento de parcerias, porque o share era 30, hoje é 50 em algumas empresas, né? Passa de 50, né? É animal. E eu falei, eu quero desenvolver uma forma diferente de entregar mensagem. Então, algumas pessoas ficam, poxa, você me manda um texto assim. Mas eu vi muita gente com um texto assim aprender sobre o projeto, que é uma dificuldade, 100%. Tanto é que hoje o corretor pode ser muito bom, mas ele traz, o gerente faz o atendimento, o corretor acompanha e vai e faz o fechamento. Então, eu sempre quis contar a história do produto. Eu sempre quis vender o produto para o corretor. Eu acho que esse foi uma grande diferença. E aonde eu sinto o resultado? Pelo carinho que eu recebo das pessoas. Legal. Sim, ela, pô, Enzo, como você tá? Tal, você tá bem? Porque quando eu estava na Gamaro, eu acabei esquecendo da Gamaro, o parque foi assim. Foi aí que eu tive o start, né, em 2017. Eu falei, poxa, eu vou começar a gravar vídeo na internet. Gravei vídeo no Facebook, no Instagram, no YouTube, e eu sentia que as pessoas eram gratas por isso. Poxa, esse cara me ajudou a vender um prédio, porque quando o prédio já estava pronto e o vídeo de 2 anos atrás, o cara queria entender o prédio para poder vender para o cliente, que muitas vezes ele está ali, o lead cai na hora. E assim eu me senti muito grato, sabe? Eu me senti bem por isso. Eu falei, poxa, eu já ajudei muitas pessoas a vender mais, vendendo o produto para elas, porque eu já preparei elas para atender o cliente delas ali, ó, quando o cara quer informação ali, entendeu? E lá em parcerias você atende imobiliárias e corretores autônomos? Isso, eu atendo imobiliária, corretor autônomo, né? A gente estava até conversando sobre o juro que vai aumentar, que vai cair. As que falam, eu só trabalho com pronto, e num cenário de juros alto, o cliente ele financia menos, né? Ele financia menos ou ele não pode arcar com uma parcela daquela. E o imóvel na planta, o cliente que está comprando agora, ele vai financiar no juro futuro. Então, ele tem o tempo ali para pagar um percentual do imóvel, que geralmente é 30% durante obras, e depois ele vai fazer o financiamento. E quando o juro bate o topo, a tendência dele é cair, né? O juro nunca fica no topo, porque senão o país quebra. Então, o cara que está na imobiliária que só faz pronto tem que abrir o olho para lançamento nesse momento. Sim. Porque a gente estava pensando que o juro ia cair esse ano, né? Muita gente estava falando que o juro ia cair esse ano e não caiu. Que ia descer de 10, né? Ia ficar um dígito só, né? Exatamente. Era o sonho. Né? Não aconteceu. E não vai acontecer também. Esse ano não. Exatamente. E o ano que vem a gente não sabe. Então, assim,
o cara que já está pronto, tem que abrir o olho para lançamento. E hoje, como as empresas têm muita gente no setor de parceria, que é um setor forte, porque o mercado digitalizou, eu creio que a gente consiga treinar as imobiliárias, ir em loco, falar com os corretores. Não precisa ser vários corretores. Monta 3 caras ali e faz um trabalho em lançamento. É bom abrir a porta para isso. São algumas óticas sobre o mercado de parcerias que elas são um pouco polêmicas, né? Para o incorporador, ele ter a house dele trabalhando focada no produto dele, ele ganha mais força de conversão. Porque o que acontece? Se ele tem um preço um pouco maior, porque o produto entrega mais qualidade, ele tem um time focado que vai tentar demonstrar a qualidade versus preço, porque que o cliente tem que adquirir. Quando você tem um share muito grande em parcerias, querendo ou não, o mercado, a imobiliária, ela tem 10 produtos para vender. Na primeira questionada do cliente em relação a preço, ele não vai insistir tanto quanto o cara da house. Então, o mercado ele toma um pouco de cuidado em relação a esse share, mas mesmo assim o share de parcerias vem aumentando absurdamente, né? E tem um outro ponto, Enzo, que você falou aí, que agora eu como empreendedor do mercado imobiliário, também com uma imobiliária digital, é assim, ó, o dono da imobiliária, agora eu tô do lado de cá, né, um pouco, né? O dono da imobiliária, quando ele vende um pronto de terceiros ou quando ele vende pronto de incorporador, ele pega o ato do cliente, faz o repasse e recebe a comissão em 60 dias no máximo, né? Quando ele vende o produto em lançamento, ele corre o risco de não receber a comissão em 60 dias, ele pode receber num fluxo. Então eu entendo que os empreendedores eles tentam fugir um pouco disso, mas no cenário que você está falando, verdade, não dá para abrir mão. Hoje em dia tem muito lançamento, né? O que está acontecendo de lançamento e você ganha no volume, né? Você ganha na quantidade de unidades vendidas. Mas a taxa também é uma taxa menor do que de um pronto de terceiros. Então assim, o empreendedor ele acaba tendo que lidar com essas equalizações aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta, pode então. fazer, por favor. Quando você vai investir o dinheiro, você coloca tudo no mesmo lugar ou você diversifica para manter um crescimento? Não se coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? Porque se cai esse cesto aqui, quebra todos os Então, ovos. você diversifica. Com certeza. Você tem uma empresa. Beleza, você vai seguir lá a curva, os 20/80. Você vai continuar a dar atenção para os 20%. Eu não, tá? Eu até dou mais para lançamento, porque eu tenho expertise nisso, mas eu tô falando mercado, acho que as imobiliárias elas acabam querendo ir para aí. Mas conclua. Mas, por exemplo, se os 20% é imóvel pronto, que gera 80% do resultado, ele precisa trazer 20% de novos negócios, como lançamento e etc., para poder aumentar os 20% que dá o maior resultado dele. Não, eu acho que assim, tem que, como empreendedor hoje, tem que vender de tudo. Eu não posso ficar escolhendo muito, né? Lá na minha imobiliária a gente vende casas, a gente vende prontos de incorporadoras, a gente vende prontos de terceiros, a gente vende lançamentos, a gente vende econômico, a gente vende super alto padrão, né? Aí lá dentro eu estou mesclando os times, né? Coloco um time focado mais no econômico, no médio padrão, no alto padrão e um em casas, né? Então você vai fazendo essa... E me fala, e como é que a tecnologia hoje se encaixa aí para o seu segmento de parcerias no mercado? Como é que funciona isso? Eu vou desde a PDG lá em 2014, 15. Foi 15, né? Foi 14 ou 15? Agora é péssimo de idade, mas deve ter sido. Né? Foi 14 ou 15. Lá na PDG, no meu primeiro mês, graças a Deus, eu fiz 1,5 milhão de VGV. Por quê? Antes, você tinha o e-mail, que dava um bom resultado, né? E-mail marketing? O e-mail marketing, né? Que dava um bom resultado. Obviamente que você seguindo algumas premissas, né? De não colocar palavra de venda, de imperdível. Enfim, você tirava essas palavras. Hoje tem o ChatGPT, né? É muito mais fácil ele fazer isso. Mas ele tirava essas palavras e você mandava e-mail, você tinha um bom resultado de pessoas querendo vender o produto. Mas explica porque a galera não sabe. Quando os e-mails constavam imperdível, oportunidade, explica o que acontece. Por que não era bom fazer dessa forma? O servidor ele já é pré-programado para identificar essas palavras e spam. Isso, né? Exato. Então, aí depois do e-mail surgiu o WhatsApp, né?
E o WhatsApp, no começo, ele entregava muita mensagem. Então, quem era de parceria usava só o WhatsApp, mandando muita mensagem. E o que eu quis fazer? Diversificar. Por quê? Porque todo o sistema, um e-mail, o WhatsApp, o Facebook, o Google, no início, ele quer o quê? Cliente, 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 cliente. Ele quer massa de cliente. Só que depois ele vai começar a criar barreiras para você atingir o teu intuito, que é entregar a mensagem da tua empresa, do teu trabalho. Então, os algoritmos, que são os manuais de instruções dos sistemas, eles são o cérebro do sistema. Ele vai ter essas instruções. E a instrução de todo o algoritmo é lucrar. Então, o WhatsApp ele foi fazendo o quê? Diminuindo o nível... Criando barreiras. O WhatsApp foi diminuindo o número de pessoas que você conseguia alcançar com uma mensagem. O Facebook foi diminuindo o número de pessoas e assim por diante. Então, é por isso que, principalmente em parcerias, mas eu acho que qualquer tipo de profissional, corretor no mercado, ele tem que buscar se digitalizar, entender tudo que tem para fazer melhor. A gente estava conversando sobre inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial no mercado, eu não quero fazer jabá também. Não, pode fazer. Tá. A Laís, hoje tem várias, né? Mas, assim... A gente compra também um monte de porcaria aí, um monte de pilantra... Finge que vai te prestar um serviço e não... Isso, um monte de pilantra ganha dinheiro nas custas aí, nossa. Mas a Laís, ela aumentou de grandes players no mercado, né, imobiliárias grandes, tanto a Mirante na Zona Norte, quanto a própria a Investor, que é uma imobiliária só de investimento. Paulinho, Mota. Muito boa imobiliária, uma das melhores de investimento também. Não. Eles usam essa inteligência artificial como um SDR. Certo. Por quê? O SDR ele é uma pré-qualificação de lead. Antes que esse lead chegue no corretor, ela faz uma pré-qualificação. E qual que é a característica da uma inteligência artificial? Ela é generativa. Porque você tem o chat GPT, que é um chatbot que conversa. É como você estivesse conversando com o Google. A inteligência artificial generativa ela começou o ano passado para cá, quando surgiu o ChatGPT 4. Né? O que é a inteligência artificial generativa? É a máquina conversando com você. Como que ela vai conversar com você? Ela vai te interpretando. Como que ela vai conversar com você, te trazer insights, te fazer estudar rapidamente de uma melhor forma? Você sabendo perguntar para ela. E para você perguntar para ela, você tem que usar o comando que é o prompt. Só que para ela te dar coisas complexas, você precisa fazer um prompt e algumas regrinhas lá para que ela te entregue o que você quer. Então, o que acontece? A gente estava falando sobre o porquê que o mercado financeiro, a construtora, ela derrete e as empresas tech crescem por causa de tecnologia. Ou seja, imagina o tanto de lead que as empresas geram e chegam e, infelizmente, são usados por vendedores que não têm condição. Entendeu? Então, assim, eu fui numa imersão de tecnologia e vi algumas empresas grandes, como iFood, como... enfim, não lembro de todas, mas eu lembro dos cases, que é o que me importa. As empresas elas estão usando inteligência artificial, dando input sobre que empresa, o que a empresa vende, como pegando você, que é um alto nível de profissional, e colocando o que você pensa por um vídeo que você está fazendo. Ó, lê todos os vídeos do Farias. Rastreia tudo. Pega tudo que o Farias conhece de mercado. Quando você tiver com seu 100º podcast, pega tudo que ele conhece e faz uma IA que vai treinar esse vendedor a ser melhor vendedor. É isso que a iFood está fazendo. Vai treinar melhor que eu, com certeza, né? Porque a gente vai esquecendo também o que a gente vai vivendo ao longo da vida. A inteligência artificial ela vai acumulando, né? Então, assim, ela está sendo usada para treinar equipes, né, e aumentar o número de retorno em termos de atendimento e venda. Ela está sendo feita para, com uma voz humana, fazer contato telefônico. E eu vi alguns casos que foram mostrados na imersão, né? Eu vou até falar a empresa que ela é muito boa. E é barato, cara. Eu pago muito barato por mês. É a Adapta. A empresa é muito boa para estudar. E o método deles é muito bom.
Então, assim, eu creio que a grande diferença, o porquê que as empresas incorporadoras elas não têm aumento em número de ação, que é tecnologia. Então, tem que dar oportunidade para as pessoas. Às vezes, tem que dar oportunidade para as pessoas poderem fazer projetos, porque os projetos eles são ganha-ganha. Quanto mais você está envolvido em projeto, mais você aprende. Eu estava desenvolvendo startup antes da pandemia, quebrou. Mas eu aprendi muita coisa, sabe? E assim vai a vida, cara. Porque é o único jeito da tua empresa sobreviver. Porque um dia vai chegar um cara lá de fora, um americano, um chinês, e vai desenvolver alguma coisa que vai quebrar um monte de empresa e ele vai reinar. Então, a gente tem que estar sempre... Cara, e já que você está tão profundamente dando aula nesse assunto... Não, que isso, pô. Você acha que o corretor corre risco de perder a atividade dele para a inteligência artificial? Você é um empresário, certo? Certo. Se um dia você vê que a tua empresa vai vender muito mais e você tem que cortar algum custo, qual que vai ser a tua atitude como empresário? A gente já sabe a resposta. É óbvio, né? Vou cortar algum custo para vender mais, para ter mais margem e vender mais. Para escalar mais. Então, eu creio que não é um apelo, mas eu gostaria, e no começo eu falei que eu sou idealista, meu idealismo vai nisso. Eu acho que o corretor ele tem que tentar tirar esse bloqueio, quebrar a barreira de eu não sei, eu tô velho, não sei o quê. Nunca é tarde para você aprender algo novo. Cara, eu vi uma coisa muito louca, bem disso que você está falando. É assim, ó, a inteligência artificial ela é um cavalo bravo. Alguns vão ser arrastados pelo cavalo, outros vão conseguir montar o cavalo, né? Então a galera tem que aprender a montar o cavalo, né? Tem que aprender a lidar com a inteligência artificial, que esses daí vão ter um emprego garantido, né? E eu creio que é simples, ela não é tão difícil, mas essa mesma ideia do iFood, ela pode ajudar você criando uma IA para treinar as pessoas. Um dia você nem que seja meia hora, 1 hora por dia, chega lá e... eu quero aprender sobre o HP, eu quero aprender sobre economia e mercado imobiliário, eu quero aprender sobre como fazer amigo e influenciar pessoas. Eu posso chegar numa IA e falar, me resuma como influenciar amigos Ela te dá todo o beabá ali. Né? Só que não me dá o livro inteiro, me dá 20% dos 80% que eu preciso saber. Resumiu, já sei do livro. Então, assim, eu acho que as empresas, principalmente empresas de venda, Natura, essas coisas, cada vez mais elas vão criar IAs para treinar essas pessoas e dar nota para elas. Você precisa de melhor nota para ser o melhor vendedor. Eu acho que é por aí o caminho, sabe? De ajudar essas pessoas que precisam ter mais qualidades, né? Que o mercado vai pedindo cada vez mais e, ao mesmo tempo, serem mais felizes e realizados porque elas vão performar mais e vender mais. E olha que legal, Enzo. A pessoa ela se relacionar com a tecnologia hoje, na verdade, é de graça, né? Porque a informação está aí, é só pesquisar, né? O conteúdo está aí, é só pesquisar. Olha que fato interessante. Tem o Cris que trabalha com a gente lá, um corretor fera, executivo de vendas da For You Alphaville. Cara, eu fui lá, fiz o curso de inteligência artificial, fui há vários dias... mergulhei no negócio, aí fiz o curso, deixei um pouco de lado, fui tocar as coisas. O Cris, ele não fez o curso, mas ele foi lá e pesquisou. Aí outro dia ele estava sentado lá na baia, ele falou, Farias, chega aqui, meu. Aí eu falei, olha só, tem um cliente, ele estava vendendo 2 produtos que ele não tinha conhecimento dos 2 produtos, né? Ele atendeu um cliente, o cliente estava na dúvida entre os 2. Aí ele foi lá numa inteligência artificial, não lembro qual, aí ele dá o http www, sei lá, para a inteligência artificial da página, fala para ela analisar e pesquisar essa, analisa e pesquisa essa e compara as duas. Ele falou que ele fez uma apresentação de comparação em 45 segundos para o cliente dele, Caraca! Detalhada sobre os 2 empreendimentos. Eu falei, caramba, hein, Cris, você tá mandando bem para caramba. Ele falou, Farias, eu só fui aqui, pesquisei, coloquei no YouTube, já me deram qual que é a inteligência que fazia isso, fui lá, coloquei os 2 de graça, cara. Animal. Então, assim, até nesse aspecto eu queria te perguntar, você efetivamente usou inteligência artificial no quê e qual tipo de resultado te deu? Ou não usou ainda?
Eu uso todos os dias, tá? Porque pensa você, hoje, por estudos, o brasileiro ele tem um QI médio de 85, certo? Quando você tem uma IA do teu lado, você tem... Só um detalhe, é um dos mais baixos do mundo, não é? O do brasileiro? Deve estar na média. Na média? É. Qual que é? O top é 110? Qual que é o número? Então, o QI do Elon Musk é 120. Tá. E imagina você ter um parceiro de trabalho com o QI do Elon Musk, que é um GPT-4, que é um Claude, que é um Gemini, que é uma Llama. Porque cada empresa hoje está correndo e fazendo a sua, porque é algo que eu acho que deve desupitar o mercado. Uhum. Então, hoje eu uso inteligência artificial para insights, né? Insights, por exemplo, olha como uma ideia besta. Às vezes, eu não sou... Assim, eu gosto de escrever, mas eu não me acho um bom copywriter. Tá. Que é texto de venda. Traduzindo, tá? Porque hoje a gente usa muita palavra em inglês, mas só para quem quer entender é texto de venda. É persuasivo. Sim. E aí você tem os gatilhos lá. Escassez, gatilho do reciprocidade, enfim. E eu pego lá... É um nome em inglês, eu não vou lembrar, mas... o cara X é o melhor cara de copywriter do mundo. Tá. E eu quero produzir para os meus produtos textos de venda persuasivos que convertam em venda. Pega o cara X melhor do mundo, agora você é o cara X melhor do mundo, comparado ao Walter Hofen, que é o copywriter da Empíricos, que é um cara... Assim, ele fez uma empresa ser vendida por 10 bilhões. Comparado ao Walter Hofen, e me escreva uma copy persuasiva de vendas para o produto A, B e C. Ele me dá lá, eu analiso, não estou gostando do que ele me deu, quero melhorar. Coloco lá refresh, né, que tem lá para ele repensar. Ele repensa. É um tipo de ajuda. Mas e usa isso constantemente? Uso constantemente. Tá. Não que eu escrevo meus textos com a IA, mas ele é o meu assistente. Tá bom. Né? Eu quero fazer uma imagem... eu quero fazer o Enzo com capacete na Lua, venda e vá para a Lua. Um exemplo bobo. Ele faz lá a imagem como eu quero, né? Que é pelo Midjourney ou a própria Sora. E muito mais. Eu quero estudar alguma coisa que eu não sei. Me dá em tópicos esse livro com os 20% que eu tenho que saber para saber 80% do livro. Ele vai lá e faz os tópicos para mim. Então, para estudar, um assistente de trabalho, um assistente de estudo, né? E eu quero chegar em fazer agentes, que os agentes, eles são... Imagina você com uma imobiliária que tem só você tem um assistente de marketing, um copywriter, um assistente de vendas, que faz SDR, né, que é a pré-qualificação de lead, tudo digital. Então, assim, a IA ela vai criar profissões dentro dela, porque ela já sabe quem são os melhores. Se eu pedir para um IA fazer como que ela seja, o Bill Gates escreva um texto de venda parecido com o da Microsoft, ela vai te dar tudo ali, entendeu? Então, é bem extensa e, assim, não é difícil, cara. E aí, resultados efetivos, você já conseguiu mensurar ou ainda é subjetivo? Olha, resultado efetivo, eu mensuro no número de procura que tem em função daquilo. Então, eu consegui escalar muito mais o negócio, o que eu faço, usando esse tipo de tecnologia que, se eu tivesse que fazer aquilo, eu gastaria 1, 2, 3 horas do meu dia. Ou seja, eu aumentei a minha produção. Caramba, meu. E você que toca parcerias hoje, você lida com muitas imobiliárias, né? Bastante. Você conhece aí algumas referências para me indicar, para que eu preciso conhecer, que trabalham nessa questão de tecnologia? Fala assim, pô, Farias, esse aqui vale a pena, esse aqui... Pô, um é seu sócio, né? Que é o Ramires. Esse cara fora da curva. Esse é brabo demais. O Stalin é um cara fora da curva, né? O Stalin é 3i, não é? É 3i digital. Ele foi um dos primeiros que trouxe aí para as pessoas. Gomes?
Eu não conheço. Souza Gomes ela não é daqui de São Paulo. Eu entrei no site deles, cara, olha que louco isso, mas assim, tecnologia e inovação, né? Além dele vender casas, ele já colocou um negócio que é tradicional, que é a figura digital de uma moça, uma recepcionista da imobiliária dele, então atende os vídeos. Cara, mas ele vende também, sabe o quê? Casinha de cachorro no site dele. Caraca, Eu achei mó barato isso, não é uma brincadeira, mas ele deu um tom de humanos que gostam de cachorros e gostam de casas, sabe? Então você vai comprar a casa e você ainda tem a casinha do cachorro, ele faz receita vendendo umas casinhas de cachorro, meu, muito legal. Caraca, que animal. Enfim, o que mais? Aí você tem a 3i, tem A a Investor. For You, a Investor, conheço Paulinho, de boa. A Revenda Imóvel, né, eu acho que ela foi anexada pela Loft, que é uma empresa grande assim. A Loft... Cara, eu vi a revenda começando, meu. O Guilherme é bom pra caramba. Ele é um cara bem inteligente, assim. Se não me engano, acho que na PDG eu fui no escritório dele. Era um escritório pequeno ainda, lá na... No centro, né? Era no centro de São Paulo. Rapaz, eu sei, mas... Aí a revenda foi crescendo, eu sempre revenda. Revenda Imóvel do Guilherme. Legal. Investor, Revenda Imóvel, o próprio Ramires... A do Luiz, a Mirante, na Zona Norte. São muito bons também. E assim, uma pergunta interessante aqui. Você entende que o mercado apontou muito para essas imobiliárias boutique de 15, 20 corretores? Apontou muito, né? Assim, eu não posso responder por você, mas eu acho que sim. Eu acho que essas imobiliárias de 15, 20 corretores menorzinhas estão indo super bem, né? Sim, bastante. Pela questão digital também, né? Porque as que têm esse número são muito bem ajustadas no processo digital, né? E assim, eu entendo que o corretor, ele perdeu um pouco a referência nos estandes de vendas, assim, sabe? Tanto as grandes imobiliárias, que eu respeito muito, como os grandes incorporadores, começaram a colocar um monte de corretor de qualquer jeito dentro dos plantões. Isso destrói a reputação do mercado imobiliário, né? Porque vai um cliente atendido por uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento, porque o diretor de vendas falou, coloca a gente aí para dentro pra caramba. Aí acontece, os bons, uma visão minha, os bons falam assim, cara, eu não quero mais viver isso, eu não vou mais ser arregaçado de segunda a segunda-feira, tendo que chegar às 8 horas da manhã para fazer roleta, saindo às 19 sem captar um cliente aqui, porque o cliente... ele é abordado quem faz o digital antes de ir no físico. Então, assim, eu entendo que a oportunidade para essas... Por isso que o share de parcerias vem aumentando tanto, né, cara? E é legal que você consegue hoje enxergar no mercado uma multiplicidade cultural de modelos de negócio, né? Então, tem modelos super diferentes um do outro, que dão certo pra caramba. O modelo da Vitacom é private, né? Eles têm um expertise grande com SCP, né? Sim, sim. Aliás, cara, o Ariel é meu amigo, a gente almoça direto, um cara que eu admiro pra caramba. É muito inteligente. Ele montou um SCP, uma equipe de SCP muito interessante e que no conceito do negócio dele é super legal, porque ele não precisa usufruir do recurso próprio para fazer o empreendimento, né? Ele faz o SCP, capta, faz aquela alavancagem inicial para desenvolver o projeto, para fazer o plantão e tal, bate os 30% do gatilho ali de vendas numa velocidade e num preço que a Vitacom melhorou os preços ultimamente, assim, sabe? Que eu tenho visto, conversado com os meus amigos. Bate o gatilho dos 30%, recebe financiamento do banco, faz a obra e aí vai evoluindo na precificação. Assim, a Vitacom deu um passo bem interessante nesse sentido aí, cara. Cara, e o que você enxerga, então, de futuro, né? Em relação ao mercado imobiliário, à tecnologia, o que você enxerga de como vai estar aí os próximos anos do mercado imobiliário? Eu acho que a gente vai se aproximar muito mais do mercado americano, assim. Tem muita parceria, todo mundo trabalha muito interligado, né? Esse imóvel é desse corretor, mas ele faz parceria com outro. Isso vai ser facilitado por essa questão digital, né? Eu acho que o mundo digital vai ser um mundo à parte, né? Vai ser... Você vai estar no escritório cada vez menor,
E no mundo digital mais à parte, em que cada agente de venda ou agente de qualquer tipo de profissão vai estar linkado ao mundo digital e fazendo múltiplas transações. Assim, eu acho que... Ou seja, a gente vai... Não a gente, né? Mas quem não se atualizar vai perder um certo espaço no mercado, né? Sim, eu creio que, infelizmente, sim. Caramba. E você? O que você espera você aí dos próximos anos? O que você espera? O que você tem de desejos aí no mercado? Conta um pouquinho pra gente. Meu. Eu me vejo desenvolvendo alguns projetos que eu ainda tenho em mente, né? Não sei se... Assim, eu tenho... É o projeto ganha-ganha. Estou fazendo o projeto ganha-ganha, estou aprendendo. Estou ficando sempre um pouco melhor. Então, eu me vejo desenvolvendo alguns projetos, talvez ter a minha própria empresa, né? Poder, enfim, experimentar um pouco desse... Eu admiro muito, assim, os caras que estão à frente, porque não é fácil, né? Não. Você tocar um negócio e ter ali as rédeas da coisa... E, ao mesmo tempo, ter que se reinventar, ter que pensar daqui 3, 4 anos para ter uma empresa. Eu tenho esse desejo, né, de ter meu próprio negócio no futuro, né? E poder ajudar as pessoas, assim, de alguma forma, sabe? Poder ajudar os corretores de alguma forma que eu consiga facilitar a vida deles, né? O que falta hoje para você tomar a decisão de montar o seu negócio? Um pouco mais de experiência, sim. Um pouco mais de experiência, de vivência. Um pouco mais de coragem. Enfim, eu acho que é natural que isso aconteça. E eu quero aprender um pouco mais sobre algumas coisas que eu venho estudando e talvez aplicá-las de alguma forma. É isso. Cara, o Enzo, é uma coisa muito interessante que... Anota aí, ó. Eu discordava um pouco disso e depois que eu resolvi tomar algumas decisões na minha vida, você que tem esse desejo, então eu posso falar isso para você tranquilo, né? Os melhores profissionais do mercado, os caras mais feras, os caras mais evoluídos, sempre vão ter ótimas posições profissionais, né? Mas eles vão trabalhar para os mais corajosos, cara. Então, assim, eu fiquei ouvindo isso muito tempo e eu não tomava essa coragem, assim, sabe? Eu fui empreendedor minoritário de vários negócios, de incorporadora, de imobiliária, de agência de marketing imobiliário e tal. Sempre minoritário, sendo carregado por um majoritário e tal. E com um PJ ali também, não dependendo dos resultados do negócio, né? Até que eu resolvi tomar essa coragem. Aí eu falei, agora tem que tomar coragem. E isso é legal, né? Porque o mercado imobiliário, ele já te encaixa nesse empreendedorismo hoje. Você já se sente um empreendedor dentro do mercado imobiliário, né? Então, eu acho que mais do que preparo, experiência que você já tem bastante tempo aí, é começar a pensar na coragem, colocar Deus na frente e ir pra cima, cara. O Enzo, agora você vê, passa rápido, cara. A gente já tá aí há um tempão falando, mas é legal, a gente falou de tecnologia, a gente falou de parcerias, muito bom. Agora, eu queria que você imaginasse assim que você está conversando com todos os corretores do mercado imobiliário, muitos corretores novos que acabaram de chegar. Eu quero que você dê uma explanação final de, sei lá, 2 minutos, 3 minutos aí, do que você deseja para esse corretor, do que você deseja para o mercado imobiliário, do que você deseja para os empreendedores do mercado imobiliário, incorporadores. Dá aí a sua mensagem final para a turma do mercado imobiliário. Olha, o que eu diria para os corretores hoje é que não tenham medo de aprender, não tenham medo de querer serem melhor, de querer mudar o status quo atual. Isso tanto para quem ganha um certo dinheiro, quanto para quem não tem frequência em vendas, tá? Não ter medo. A palavra que mais se repete na Bíblia é não tenha medo. Então, é um grande ensinamento para a nossa vida. E para todo o mercado, eu diria que é muito importante pensar em tecnologia, né?
Eu acho que gestão, muitos bons gestores eu já tive, graças a Deus, na minha vida. Você, o Jimmy, o próprio Luciano agora, né, que é meu diretor. Já tive vários bons gestores, o Vono também. E eu peço que para que as pessoas sempre olhem para frente, para a tecnologia. Porque eu creio que a tecnologia ela pode melhorar a vida das pessoas. Ela pode melhorar a vida de todo mundo e todo mundo ter uma vida melhor. Eu quero que todo mundo tenha uma vida melhor, quero que as empresas cada vez vendam mais, né? Que as empresas cada vez cresçam mais. E para as incorporadoras, assim, são muito boas incorporadoras. Eu também trabalhei muito boas incorporadoras, empresas com grandes líderes também, para que cada vez mais deem esse tipo de informação ao corretor para que ele possa aumentar o teu share, né, de vendas e para que ele possa também ter uma vida melhor, né? Porque, poxa, às vezes ter 300 pessoas e 20, 30 tem uma vida boa, eu quero e desejo que, poxa, esteja 50 pessoas, mas todos com uma vida melhor, o que vai aumentar, inclusive, os ganhos das empresas, assim. Você falou de um negócio interessante que é a cadeia inteira do mercado imobiliário, né? Desde o corretor até o empreendedor, até o construtor, até a pessoa que levanta e faz a obra lá, o construtor, enfim. Isso que a gente está fazendo aqui, cara, já é entregar um propósito, né? Porque é um projeto pessoal que eu coloco nas minhas redes pessoais, não tem cunho financeiro, eu não ganho dinheiro com isso, mas é para entregar para o mercado imobiliário uma melhora, uma condição de desenvolvimento humano, aquele negócio assim, ó, o cara não precisa pagar para ter conteúdo bom. Vem ouvir o Enzo falar de parcerias, de tecnologia, vem ouvir o Alexandre Cury falar de segmento econômico, né? Vem ver a galera falar de mercado de luxo e tal. Então, assim, o que você falou bate muito com o que eu tenho de desejo sobre o mercado imobiliário. Eu enxergo ainda um mercado imobiliário duro, as pessoas têm que amaciar um pouco mais e para fazer com que a cadeia inteira esteja satisfeita. Então, eu acho que é uma missão nossa, né? A gente está aqui nesse mercado e é por isso que a gente entrega o Imob Talks para a galera. Certo, Enzão? É isso aí, foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz e, poxa, vai ser o maior podcast do mercado imobiliário, eu tenho certeza, já estou profetizando isso na sua vida. Me ajuda a compartilhar lá, né? Eu vou compartilhar, você vai ver amanhã quando a gente vai entrar aqui. Fechado. Cara, Enzão, obrigado, você é um cara bacana, super profissional, trabalhador, já te conheço há muitos anos aí. E pessoal, obrigado você também que está acompanhando. Esse é o Imob Talks, a sua conexão com o mercado imobiliário. Mais um capítulo. A gente está na nossa primeira temporada e tem cada capítulo legal. Vai acompanhando aí. Brigadão e até a próxima. Valeu. Boa noite.